Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história da terceira temporada. De um anime que vai contar a história dos gêmeos Aqua e Ruby. No centro da indústria do entretenimento, com o grupo Bicomate com Memcho à beira do sucesso, Akane se destacando como atriz e Aqua buscando vingança pela morte de sua mãe, enquanto Ruby se aprofunda na carreira de idol usando mentiras, todo tipo de mentira, como ferramenta para desvendar a verdade por trás do assassinato de Ai Hoshino, por trás do assassinato de sua mãe, assim como Aqua está fazendo. E eu estou falando de minha estrela preferida, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha o nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Arima e as outras, elas estavam reunidas ali dentro da agência, né? Elas estavam reunidas vendo o que foi publicado sobre a Arima ter se envolvido com um diretor casado, né? Elas tinham que saber o que queria fazer e como iria afetar o grupo. Esse diretor, apesar de ser casado, ele tem fama de ser mulherengo. Né? Ele tem fama de ser mulherengo. Calma aí um segundo. Ele tem muita fama de ser mulherengo. Então, as amigas do grupo, né, elas estavam muito preocupadas com a Arima. A Ruby e a Memcho estavam preocupadas com ela. Mas a Arima já pede desculpas por todo o ocorrido, por todo o transtorno que ela pôde ter criado ali pro pessoal, né? Porque aquilo ali foi um ato sem saber. Ela falou que estava atrás de um trabalho como atriz, porque ela não estava mais conseguindo trabalhos, né? Ela não estava mais conseguindo os trabalhos que ela precisava, né? Para poder continuar no mundo do entretenimento, não somente como idol, porque ela sente que como idol ela tá nas palmas da... Ela é como se fosse um brinquedo da Ruby. Então ela quer fazer algo por ela mesma, entendeu? Então por isso ela foi com esse cara, né? Mas não rolou nada. Ela mesma impediu que o cara avançasse o sinal porque ela é apaixonada pelo Aqua. E ela fala que não se importa com até onde ela iria, né? Só que a Ruby acaba saindo, né, para tomar um ar. E o Aqua acaba aparecendo, né? E pergunta o que ela faria pela Arima, até que ponto ela iria para proteger a sua amiga. E ela fala que não se importa com até onde ela iria para proteger a Arima, né? Mas o Aqua já tinha em mente o que ele iria fazer para resolver a situação. E quando ele entra de volta, manda mensagem para aquele mesmo repórter que tinha publicado, que tinha achado a Arima entrando e saindo da casa daquele diretor para revelar uma história que iria chocar a todos. Por quê? Porque quando você encontra um escândalo, tipo o escândalo da Arima, se envolvendo com um diretor que é casado, mas é mulherengo, né? Esse escândalo, né, que pode fazer muitas pessoas ficarem revoltadas com ela, porque a indústria do entretenimento é assim, você não pode simplesmente ter uma vida social sem você ser esculachado, entendeu? Como assim? Como digamos assim. Por exemplo, todos os idols, essas coisas, não podem ter namorados. Literalmente isso. Né? Idols, tanto homens quanto mulheres, não podem ter namorados porque as fãs se imaginam com eles. Então, eles, os idols, são de todo mundo. Não pode ter uma pessoa específica para essa pessoa. E é literalmente o que aconteceu com a Arima. Ela acabou se envolvendo com um diretor casado, apesar de que não rolou nada entre eles. Só que com isso também tem a história da Ai, né? A própria Miyako acaba falando para Ruby que para se livrarem desse escândalo, eles precisariam criar outro escândalo. Mas ela não pensou nela, não pensou que o Aqua iria fazer isso, né? Por quê? Porque um escândalo bastante grande que temos escondido dentro desse anime é Aqua e Ruby, eles serem filhos de Ai Hoshino, né? Então, o Aqua chega no lugar marcado para falar com aquele repórter. Só que ele acaba dando um sermão perguntando se ele poderia ocultar o nome da Arima. Só que depois ele acaba mudando de assunto, perguntando o que o Aqua tinha para falar sobre a Arima. Mas ele fala que tem uma história bem melhor, uma história que mudaria tudo.
né? E é esse escândalo que ele iria revelar. Ele acaba revelando o segredo da sua mãe, que ela, por acaso, num momento de peça de teatro e tudo mais, no trabalho dela, ela acabou se envolvendo com o Kamiki Hikaru, mas ele não sabia que era ele ainda, né? E fazendo 2 filhos, gêmeos. Só que eles são meio que reencarnados. O Aqua é daquele médico que tratou a Ai, né, durante a gestação, e a Ruby é aquela paciente daquele médico. Então, praticamente, né, ele só revelou isso, né? Ele revelou, eu sou filho da Ai e pronto. Por ela ter tido filhos, um fã ficou furioso, né? Porque, como eu disse, o mundo do entretenimento é assim, você não pode ter nenhuma vida social, você não pode ter relacionamentos, você não pode namorar se você for uma figura pública, né? Uma figura assim, claro, tem pessoas que deixam outras pessoas namorar, mas no caso de idols, né? Eu tenho eu é um mundo assim que se você pisar é muito perigoso o que você vai falar, mas literalmente é bastante isso. Muitas meninas, elas são meio que, né, pelos idols. Então, para eles, para elas ou para eles, essas idols, né, elas não tem que ter uma pessoa específica na vida delas. Tem que ser solteira, né, e tem que ser do povo, entendeu? Ou seja, ele é somente das suas fãs, entendeu? Ele não pode ter nenhum relacionamento fora do no pessoal, né? Por isso que muitas ocultam, né? Muitos optam em ocultar esses relacionamentos, né? Muitos opinam, decidem ocultar. A Ruby, ela acaba entrando em pânico ao saber disso. E a Akane, ela tinha decidido que iria atrás do pai iria atrás do Kamiki Hikaru. Mas o Ako, ele tinha colocado um rastreador nela. E isso acaba gerando uma briga entre eles. E simplesmente ela termina com ele. E aí ele volta a focar na sua vingança. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.